nono ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é para dar prosseguimento ao nosso conteúdo de equações do segundo grau. Na semana passada, que nós iniciamos esse assunto, vocês viram a parte inicial de equações, que é saber identificar uma equação do segundo grau e também entender essa equação no formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembrando que A, B e C são coeficientes numéricos e que o coeficiente A, que é aquele que está junto do x ao quadrado, nunca pode ser igual a zero, certo? Na aula de hoje, a gente vai ver raiz de equação de segundo grau e também forma de solucionar, uma forma básica de solucionar essa equação do segundo grau, tá bom? Então, eu convido vocês a vir comigo. Na página de vocês, 5 do livro 2, vem explicando sobre o que é raiz de uma equação do segundo grau e o conjunto solução de uma raiz, tá? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre raízes da equação, depois a gente vê o que é conjunto solução, tá certo? A definição que o livro traz para a raiz de uma equação é o valor que a torna verdadeira. Como assim o valor que a torna verdadeira? Raiz de uma equação, na verdade, resumindo e simplificando, nada mais é do que você encontrar, você determinar o valor da incógnita. Então, se a equação tem uma incógnita só, então a solução dessa equação é achar o valor daquela única incógnita. Vocês viram no sétimo ano, por exemplo, equações com duas incógnitas, por exemplo, x e y, a e b. Quando nós temos equação com duas incógnitas, raiz dessa equação é você achar o valor dessas duas incógnitas. Achando o valor correto das incógnitas, aí você tem o chamado raiz, porque é o valor que a torna verdadeira. Então, ele tem um exemplo aqui bem interessante de uma equação do primeiro grau. Olha aqui. Y mais 4 igual a 7. Determinar que o y, que é a incógnita da equação, é igual a 3, isso é encontrar a raiz dessa equação. Por que que nesse caso o y é igual a 3? Porque o número que eu vou somar com 4, que dá 7, é o 3. Então, o y aqui é igual a 3. Substituindo o y por 3, nós teremos 3 mais 4, que dá 7. Então, o número 3 é a raiz dessa equação, certo? Isso também vai acontecer com a equação do segundo grau, tá? Olha o exemplo que ele deu da equação aqui. A equação é essa aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Ele está dizendo que o número 2 é raiz dessa equação. Por quê? Se eu substituir aonde está o x pelo 2, que é o que ele colocou aqui embaixo, ó, de vermelho, ao invés de colocar x ao quadrado, ele colocou 2 por o x e repetiu ao quadrado. Repetiu o menos 5. Entre a letra e o número, a gente sabe que tem multiplicação. Então, fica menos 5 vezes 2, que é o valor que ele disse para x. Repetiu mais 6 igual a 0. Então, se eu resolver essa expressão aqui, ó, vai dar 0 exatamente, porque 2 ao quadrado dá 4. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Mais 6 vai dar 0. Observa, tenho 4 e tenho 6, eu tenho 10. Só que eu devo 10, dá 0. Então, realmente, o 2 ele serve para essa equação. Então, ele é a raiz desta equação. Olha o exemplo com o 3. A equação é a mesma. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Só que no lugar do x agora, ó, ele colocou o 3. Então, 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6 igual a 0. 3 ao quadrado dá 9. Menos 5 vezes 3 dá menos 15. Mais 6 vai dar 0. Por que que dá 0? Observe, eu tenho 9 e tenho 6, eu tenho 15. Devo 15, dá 0 também. Então, posso dizer que 3 também é a solução dessa equação. O número menos 5 é raiz dessa equação? Vamos ver. Substituindo aqui, ó. Só que a equação, na verdade, mudou. Agora, a equação é essa aqui. X ao quadrado mais 5x igual a 0. Se eu colocar no lugar de x o menos 5, então, menos 5 ao quadrado mais 5 vezes menos 5 dá 0. Por que que dá 0? Menos 5 ao quadrado dá 25 positivo, ó. Expoente par, resultado positivo. Então, dá mais 25.
Mais 5 vezes menos 5, jogo de sinais na multiplicação, fica menos 25. Então, eu tenho 25 e devo 25, dá zero, certo? E para essa mesma equação aqui, ó, x ao quadrado mais 5x igual a zero, agora ele determinando o x sendo zero. Zero sendo raiz dessa equação. Substituindo por zero, vai ficar zero ao quadrado mais 5 vezes zero, que dá zero. Zero ao quadrado é zero, 5 vezes zero é zero e zero mais zero dá zero. Ok? Então, resumindo, raiz de uma equação é você determinar o valor da incógnita. Professora, qualquer valor que eu colocar vai servir? Não. Tem que ser aquele valor que torna verdadeira esta equação. Que quando você substitui a letra, a incógnita, pelo valor que você colocou, vai dar zero no final aqui. Porque a equação do segundo grau, a gente sabe que o formato dela fica igual a zero. Beleza? Ainda na página 5, nós temos aqui conjunto solução de uma equação do segundo grau. O que seria esse conjunto solução? Vamos fazer a leitura aqui juntos. No item anterior, vimos que o número 2 e o número 3 são raízes da equação do segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6. Que está aqui em cima, foi os dois primeiros exemplos que ele colocou no livro, tá? Então, teve duas raízes, teve dois resultados para o x. O x podia ser 2 ou o x podia ser 3, certo? Então, para essa equação, eu tive duas raízes. Essas duas raízes, esses dois valores que poderiam ser colocados no lugar de x, eu digo que é o conjunto solução. Então, o conjunto solução ou conjunto verdade é o conjunto das raízes, ok? A equação do segundo grau, ela vai apresentar para a gente dois resultados, dois valores para x. Por isso que a gente chama de conjunto solução, ok? Acompanhe os exemplos aqui que o livro traz. A equação no universo R de números reais. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero possui as raízes 2 e 3. Logo, o conjunto solução desta equação aqui é o valor 2 e o valor 3, tá? No segundo exemplo que ele deu lá em cima, que foi x ao quadrado mais 5x igual a zero, possui dois valores que poderia ficar no lugar de x. O valor menos 5 e o valor 0. Então, eu digo que o conjunto solução desta equação é o menos 5 e o 0. Tá certo? Então, o que é conjunto solução? Conjunto solução será o valor das duas raízes da equação. O valor que poderia ser atribuído à letra x nessas equações, certo? Agora, olha o terceiro exemplo. No universo R de números reais, a equação x ao quadrado mais 9 igual a zero não possui raízes. Por que não possui raízes? Porque não existe um número real que, substituindo x, torne isso verdadeiro. Fica igual a zero. Qualquer número que eu substituir aqui, ó, no lugar de x, e quando eu elevar ao quadrado e somar com 9, não vai dar zero. Então, nenhum número aqui poderia ser solução desta equação. Vamos comprovar isso. Por exemplo, se eu dissesse que o x, que a raiz fosse 3, então ficaria assim, ó, no lugar do x, ficaria 3. 3 ao quadrado mais 9, será que dá zero? 3 ao quadrado é 9. 9 mais 9 não dá zero. 9 mais 0 dá 18. Ou seja, o 3 não pode ser o valor de x. E nessa equação, qualquer valor que você colocar não vai dar zero no final. Então, eu digo que a solução desta equação aqui, ó, é vazio. Não existe dentro do conjunto dos números reais uma solução para esta equação, certo?